Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que culto maravilhoso, que louvores maravilhosos que a gente cantou. É muito bom ter vocês aqui em mais um culto da nossa igreja. E nós, nos últimos domingos, estamos conversando acerca de um tema que dá título à nossa série de mensagens, chamada Vidas Extraordinárias. Nós estamos em conversas sobre o livro de Juízes e hoje a gente vai ouvir sobre mais um juiz que a vida e que a Bíblia nos informa. Bem, hoje eu tomei uma decisão inusitada. Eu vou contar para vocês uma história às avessas. Eu quero apresentar um novo juiz a partir dos episódios que talvez a maioria das pessoas iria omitir. Se nós vivemos num tempo onde muito se fala sobre a jornada do herói, hoje eu quero contar acerca da vida de um anti-herói. A Bíblia é composta por diversos anti-heróis, pessoas que talvez não seriam bons exemplos para a gente assim, ou que pelo menos venham a possuir alguns capítulos das suas vidas que, se a gente pudesse omitir, a gente omitiria. Mas a Bíblia não omite os erros dos seus heróis. E um desses homens é Gideão. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Gideão. E é por isso que eu quero começar essa conversa com vocês através das últimas palavras sobre a sua vida. Porque eu acredito que através do apagar das luzes, das últimas cenas da sua trajetória nesta terra, no último capítulo da sua história, existe a afirmação teológica que vai guiar essa nossa conversa no decorrer dessa manhã. Então abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 8, a partir do versículo 28, este é o texto que eu quero ler com vocês. Texto que na minha Bíblia é intitulado como a morte de Gideão. Então, Juízes, capítulo 8, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Jerubbaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos por ele, pois havia muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo do seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-se. Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado da mão dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubbaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito em Israel. A história de Gideão, eu não sei se você percebeu, carrega uma informação que visita, que é real, para todos nós que estamos aqui no decorrer desta manhã. O fim das nossas vidas vale muito mais do que o começo. Quando nós olhamos para as narrativas que nós ouvimos até aqui, nós percebemos um padrão. Porém, Gideão quebra todas as expectativas que são lançadas
a partir do momento que nós temos a lembrança desse paradigma na vida de outros personagens. E não quebra essa expectativa de maneira positiva. Porque, diferente dos outros juízes, o fim de Gideão não é um fim heróico. A Bíblia fala que ele morreu em idade avançada, isso é um bom sinal. Fala também que no decorrer do seu governo houve paz, outro sinal maravilhoso. Porém, diferente dos outros líderes que o livro de Juízes vai falar, a família de Gideão não foi uma família benquista, bem memorável entre o povo. E existe mais um detalhe nas entrelinhas desse texto que é necessário a gente dar a devida atenção. Porque o tempo todo, o texto que nós acabamos de ler vai classificar Gideão como Jerubbaal, que era o seu antigo nome, que na verdade era uma referência ao tempo em que o povo vivia como idólatras. Isso significa que o relato sobre a morte de Gideão, as últimas linhas que narram o final da sua vida, revela algumas manchas incontornáveis na sua biografia. Você se lembra o que eu disse para você nos últimos domingos? As narrativas sobre os juízes, elas sempre carregam em si mesmas um padrão. A história dos juízes segue sempre o mesmo roteiro. Ela se inicia com o povo em condição de idolatria. Deus, por sua vez, envia um juízo, ou pelo menos anuncia que a sua mão irá então pesar sobre o povo. O povo, com temor e tremor do juízo deste Deus, o povo se arrepende dos seus maus caminhos. Deus, como sempre esse ser benevolente, que decide então agir com misericórdia para o seu povo, para que essa aliança não se quebre, age de maneira misericordiosa, levantando uma liderança. E essa liderança, então, anuncia e discerne a vontade de Deus para o seu povo. É nesse momento que o povo se converte, que o povo se arrepende dos seus maus caminhos. E então, com uma referência espiritual à frente deles, o povo, então, volta os seus olhos para Deus, para Javé, para o eu sou. Geralmente, Juízes tem um final que também é muito conhecido por nós. Essa referência espiritual morre. E quando essa referência espiritual se vai, o povo volta, então, a idolatrar. O grande problema é que com Gideão foi diferente. Infelizmente, quando nós olhamos para a vida deste homem, nós percebemos que o povo começa a se afastar da presença do Senhor, sendo Gideão ainda vivo. A idolatria vai ressurgir para o povo embaixo do próprio nariz de Gideão, aquele que deveria liderar o povo e livrar o povo da mão dos falsos deuses. Gideão foi levantado por Deus para atuar como um líder. O líder queria tirar os ídolos do meio do povo. Mas a narrativa bíblica vai dizer para mim e para você que a idolatria ressurge. Ressurge diante dos seus olhos. Ressurge embaixo do seu nariz. E Gideão não faz nada. Isso é uma tragédia. Afinal de contas, toda vez que a gente foge das nossas responsabilidades espirituais, nós somos apresentados à tragédia.
Por isso, não terceirize as suas responsabilidades espirituais com ninguém. A Reforma Protestante inaugurou para a gente um tempo de conceitos teológicos já conhecidos que precisavam então ser reafirmados diante da cristandade. E talvez um dos conceitos mais centrais que a Reforma evocou foi o conceito do sacerdócio universal. Não existe mediador entre Deus e os homens. Isso é lindo. Você, para se achegar a Deus, você não precisa de um bispo, você não precisa de um guru, você não precisa de um discipulador, você não precisa de ninguém que venha atravessar essa sua relação entre você e Deus. Mas, da mesma forma, isso também inaugura na nossa vida grandes responsabilidades. Porque nós, e mais ninguém, somos os responsáveis pelas execuções das atribuições espirituais que Deus manda para a gente. Eu me lembro de uma história engraçada que eu vivenciei em um antigo ministério, em que determinada pessoa me procurou para dizer: pastor, eu estou decepcionado contigo. E eu fiquei olhando e, bem, uma ovelha se decepcionar com o pastor não é novidade, né? Todo pastor experimenta isso o tempo todo, porque se nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser a gente que vai agradar. Mas eu dei atenção para o que essa pessoa estava falando e ela disse para mim: o meu filho foi em um grande festival de música na cidade do Rio de Janeiro e você é o responsável, porque foi você que deixou. E aí eu fiquei ali sendo pressionado, as linhas assim do boxe, sabe? Eu estava nas cordas ali, tomando socos. E aí, sabe quando vem aqueles lapsos de resposta? E eu parei para pensar e falei: foi eu que comprei o ingresso do seu filho? Foi eu que dou a casa para o seu filho? Sou eu que estou dentro da cabeça do seu filho? Sabe, às vezes a gente quer terceirizar as responsabilidades espirituais que Deus coloca diante da gente. Não terceirize nenhuma responsabilidade espiritual. Se você tem um filho, Deus te levantou como um pai ou uma mãe que são discipuladores por missão. Se você tem um marido ou uma esposa, Deus colocou você para ser uma referência espiritual dentro da sua casa. A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar. Fala sim que o homem é o cabeça do lar, mas testemunha para todo mundo. Todo mundo tem responsabilidades. Porque Deus me colocou numa posição de liderança no meu trabalho, então para de tratar aqueles que estão lá com você como pessoas abaixo ou como nadas dentro do seu ambiente, porque são responsabilidades espirituais que você possui, e responsabilidades espirituais a gente não terceiriza, a gente encara. Porque diante da presença do Eterno, no dia que então que a gente for se reencontrar com o nosso Pai, nós vamos ter que dar contas daquilo que Deus forneceu para a gente. E aquilo que Deus colocou na rota das nossas vidas não pode ser terceirizado por ninguém. Pois bem, isso aconteceu com Gideão. O povo volta a idolatrar. Gideão vê que o povo está idolatrando e ele não faz nada. Não sei se ficou esperando Deus levantar um outro juiz, eu não sei se ele ficou esperando o povo se mancar, eu não sei se ele esperou Deus lá do céu mandar uma chuva de fogo para consumir o povo. Certo é que ele não faz nada. E pior do que não fazer nada é o fato de que Gideão não só não faz nada, mas o problema que se dá na vida de Gideão é muito pior do que a gente imagina. Porque o texto nos informa que Gideão não só sabia
que a idolatria reapareceu. Como ele também foi o seu produtor. Porque se você abrir a sua Bíblia lá no capítulo 8, no versículo 22, você vai observar que depois de vencer os midianitas, Gideão ele vai cair na graça do povo. Os israelitas, que ainda estavam impactados com a vitória de Gideão sobre os midianitas, eles vão começar a insistir: Gideão, reina sobre nós, torna-te rei sobre nós, nos governe, nós precisamos de você. Você precisa exercer o poder numa futura monarquia. Então vem aqui e nos governe. E Gideão, ouvindo isso, a palavra vai nos informar que ele vai dar uma resposta que, em um primeiro momento, parece ser a resposta que um homem de Deus daria. Por quê? O texto vai nos informar que lá no capítulo 8, no versículo 23, Gideão, ao observar os clamores do povo, diz: eu não reinarei sobre vocês, nem eu, nem nenhum filho que eu tenho vai reinar sobre vocês, porque quem deve exercer o reinado sobre as suas vidas é Deus e mais ninguém. Lindo, perfeito, declaração fina, elegante, falou aquilo que se espera de alguém que foi levantado por Deus, autorizado por Deus. O grande problema é que as decisões de Gideão, os gestos de Gideão, as escolhas de Gideão não foram tão coerentes assim com aquilo que ele falava. Em outras palavras, Gideão foi até capaz de ser ortodoxo, mas ele não foi capaz de exercer a ortopraxia. Que loucura é essa que eu estou falando? Eu estou falando que Gideão pôde falar as palavras mais bonitas, mas teve ações lamentáveis. Olha, nós que fazemos parte de um movimento conhecido como o evangelicalismo de linhagem tradicional, nós estamos vivendo um tempo de retorno à ortodoxia. E graças a Deus por isso. Se a Bíblia apresenta por si só um texto que foi revelado e inspirado por Deus, nós precisamos andar coerentemente aquilo que a Bíblia fala. Então, graças a Deus pelo fato da gente estar retornando ao tempo da ortodoxia. Porém, não adianta nada a gente ter a doutrina correta se a gente, ao mesmo tempo, possuir as atitudes incorretas. Não adianta nada falar de Deus e agir como Satanás. Não adianta. Não adianta nada saber de cor os maiores credos apostólicos da igreja, as maiores declarações que se notabilizaram na história da igreja, se as minhas ações junto à coletividade expressam incredulidade no nosso coração. Não adianta ter versículos decorados se as minhas expressões e as minhas falas não são falas e expressões biblicamente norteadas. De nada adianta. Gideão foi capaz de dizer palavras bonitas, mas suas ações foram feias. E o que é que Gideão faz? Segundo o texto, Gideão, ao vencer os midianitas, uma vitória exemplar, vai atrás do ouro que os midianitas carregavam em suas orelhas, em seus brincos e em seus colares. Ele derrete esse ouro. Quando ele derrete esse ouro, ele faz para si uma estola sacerdotal, uma roupa que os sacerdotes usavam, mas faz de ouro. E esse objeto, que deveria ser o símbolo da ação poderosa de Deus, esse objeto que deveria ser uma lembrança daquilo que Deus faz pela minha e pela sua vida, passa a ser então um objeto de adoração.
E aí nós temos um problema. Por quê? Porque Gideão, talvez nas melhores das intenções, serviu como uma pedra de tropeço para o seu povo. Gideão criou um objeto para rememorar os feitos do Senhor, mas o povo passa a dar glórias para os feitos e não para o próprio Senhor. Isso tem uma verdade, uma implicação prática para mim e para a sua vida. Isso significa que, às vezes, as nossas bênçãos podem ser convertidas em maldição. Isso significa que o cumprimento das nossas orações, quando são venerados, ao invés de servirem como objetos de gratidão, podem se manifestar para mim e para você como grandes pedras de tropeço nas nossas vidas. E nós vemos isso o tempo todo. Eu sou pastor, pastor Anderson é pastor, a Bia é esposa de pastor. Então, dentro dessa nossa dinâmica comunitária, nós temos alguns pastores aqui entre nós. E se existe uma coisa que eu sei que é comum dentro das nossas realidades pastorais, é a incrível percepção de que, às vezes, as pessoas nos procuram para que a gente venha orar por elas. Ah, pastor, ora por mim porque eu quero ser aprovada em determinado concurso. Ora por mim porque eu preciso encontrar alguém que me trate com dignidade, alguém temente ao Senhor. Ah, pastor, ore por mim porque eu estou experimentando essa grande aflição dentro da minha casa e isso precisa acabar. Ora por mim porque só o sangue de Jesus pode me livrar dessa realidade. A gente é procurado para esse tipo de coisa o tempo todo. Agora, por incrível que pareça, quando os problemas acabam, quando enfim a pessoa encontra o abençoado de Deus, ungido, glória a Deus por isso, quando enfim a aprovação no concurso vem, olha, eu não sei o que acontece, mas eu tenho a impressão que as pessoas vão sumindo, simplesmente sumindo. E isso é delicado, porque nós não somos uma igreja que prega movimentos de barganha com Deus, sabe? Nós não somos esse tipo de igreja que fala que você tem que vir 40 dias na campanha, porque se você falhar um dia, você vai perder a sua bênção. Não. Essa não é a nossa mensagem, isso não será pregado nunca nesse púlpito. Mas como é interessante perceber que, às vezes, as mesmas intenções que estão no coração das pessoas que estão do lado de lá, estão nos nossos corações também. Como é interessante perceber e contemplar o fato de que, muitas vezes, quando enfim a bênção chega, as pessoas agem como o povo de Israel está agindo aqui, e a gente julga quando olha. O marido se converteu e a pessoa some. A oportunidade de trabalho veio e a pessoa fica endinheirada e se esquece de Deus, esquece da igreja. Isso é triste. Mas, de alguma maneira, isso acontece com Gideão. Gideão fez uma roupa sacerdotal de ouro. E essa roupa passou a ser adorada. A memória do feito passou a ser adorada. E o Deus que exerceu esse feito foi esquecido. Bem, mediante a tudo isso que a gente falou aqui, existem algumas perguntas que se apresentam para a gente e se apresentam como perguntas inevitáveis. Como que Gideão chegou a esse ponto? Ele foi alguém levantado por Deus. Ele foi abençoado por Deus. Ele foi autorizado por Deus. Ele foi encorajado por Deus. Como que Gideão, esse juiz, termina dessa forma? Como que esse homem que se levantou como um libertador,
entrou para os quadros da história de Israel como um produtor de amarras. Como que uma pessoa que foi levantada e ungida por Deus, capacitada por Deus, pode então terminar a vida dessa forma? Em uma linguagem mais atual, que os jovens talvez venham conhecer mais do que os menos jovens, qual foi o gatilho que desestruturou a vida de Gideão? Será que ele terminou mal porque ele começou mal? A minha avó costumava dizer algo que eu não acho que é muito cristão. Ela dizia o seguinte: pau que nasce torto, morre torto. E às vezes a gente compartilha essa ideia e essa forma de pensar e interpretar as pessoas também. Será que Gideão terminou mal porque começou a sua vida de uma maneira ruim? Eu acho que não. Porque quando a gente abre a nossa Bíblia lá em Juízes, capítulo 6, a Bíblia vai nos informar que Gideão era filho de Joás. Ele era nascido da tribo de Manassés, uma tribo que não possuía assim grandes tradições militares, uma tribo que era uma tribo empobrecida. Por isso, quando Gideão nasce, ele não tinha nenhuma honraria militar, não tinha nenhuma notabilidade social. Tinha, na verdade, era algum tipo de prejuízo. Porque a Bíblia vai nos informar lá no capítulo 6 que Gideão nasceu no clã mais pobre da sua tribo pobre. Gideão era liso. É isso que a Bíblia está falando. Não tinha muito capital. Não tinha muita honraria. Não tinha muita importância. Mas, dentro da sua simplicidade, o texto vai dizer que Deus enxerga nele lealdade. Deus, através da figura de um anjo, se apresenta para Gideão. Então nós estamos de um menino que no princípio da sua vida é simples, não tem honra, é humilde, mas tem aquilo que é suficiente para sustentar a nossa relação com Deus. Tem um coração sincero e um coração leal à palavra de Deus e sabe que de Deus vem misericórdia. Esse era Gideão. Então não podemos dizer que Gideão terminou mal porque começou mal. Talvez poderíamos falar que Gideão terminou a sua vida de uma maneira não muito boa, porque ele foi absorvido pela maldade dos seus inimigos. E gravem isso que eu vou falar agora para vocês. O maior desafio para aquele que lida com a maldade do outro é não permitir que a maldade do outro transforme você em um maldoso também. Será que Gideão terminou mal porque teve contato com a maldade dos midianitas? Porque ao absorver a maldade dos midianitas se tornou um homem ruim de coração, ruim de alma? Também não sei. Porque o texto vai falar que de fato os midianitas eram maus. Eles tinham uma técnica de dominação um pouco diferente dos outros povos que nós vimos até aqui. A Bíblia vai nos informar que os midianitas, eles não exterminavam o povo. Eles, na verdade, eram saqueadores. Eles cometiam saques com os seus camelos. Eles não exterminavam o povo, eles só enfraqueciam o povo, a ponto desse mesmo povo continuar existindo e não ter forças suficientes para então resistir a essas batidas desses midianitas ladrões. Isso possibilitaria aos midianitas, então, uma fonte de riqueza inesgotável que nunca iria cessar. Por quê? Porque os midianitas não exterminavam, eles enfraqueciam. Eu não sei de onde você veio aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas da onde eu vim, da Baixada Fluminense, essa realidade é uma realidade que a gente vê bastante por aí. A Zona Oeste do Rio de Janeiro também possui
a um tipo de organização paramilitar onde esse tipo de coisa é comum. De alguma maneira é isso que está acontecendo aqui com a vida do povo de Gideão. É por isso que quando Deus se apresenta a ele, Gideão ele está nas plantações de trigo, escondendo o trigo dos midianitas. Gideão não está nem resistindo. Gideão está escondendo. Será que Gideão se tornou maldoso porque absorveu a maldade dos seus inimigos ao lidar com a maldade desses homens? A Bíblia não é clara com relação a isso. Ou será que Gideão terminou mal por não ter confiado em Deus? A Bíblia vai dizer que quando um anjo se manifesta a ele, Gideão vai falar para o anjo: Senhor, se de fato o Senhor é um anjo, dá um sinal para a gente saber que o Senhor não se esqueceu da gente. E aí Deus vai falar por meio do anjo: eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus que tirou vocês do Egito, eu sou o Deus que libertou vocês, que tirou vocês de uma condição de escravidão e apresentou uma nova possibilidade de vida para vocês. Porventura, vocês acham que eu vou esquecer de vocês? E Gideão, quando olha aquele anjo trazendo essas palavras para ele, ele vai pedir por sinais. E Deus dá sinais. E não somente dar sinais, após dar sinais, Deus fala: eu vou escolher você, Gideão. E Gideão fala: mas Senhor, como é que você vai me escolher se eu sou um sujeito pobre? Se eu venho de uma tribo sem tradição militar? Se eu não sei as melhores estratégias para conduzir essa libertação? E Deus vai falar para Gideão: tão somente confia. Gideão, por outro modo, fala: mas eu tenho medo. E Deus responde esse medo: tão somente confia no meu poder. Gideão confiou em Deus o tempo todo, então não pode ter terminado como terminou por falta de confiança. Porque a Bíblia é clara ao dizer que Gideão sim foi um homem medroso, mas jamais deixou de confiar no poder de Deus. Aqui existe algo interessante para a gente, sabe? Para nós, que sabemos que não estamos sozinhos neste mundo, a coragem não funciona para a gente como uma oposição ao não ter medo. Geralmente, medo e coragem são duas experiências e emoções que caminham lado a lado. Sexta-feira, na célula, nós estávamos conversando sobre isso. E quando nós olhamos para o texto de Mateus 14, episódio em que as águas estão movimentadas, agitadas, e Jesus caminha sobre as águas, nós nos lembramos que diante desse texto existe uma possibilidade para as nossas vidas e uma certeza. Que possibilidade é essa? A possibilidade que esse texto nos oferece é que, na vida, existirão dias em que os mares estarão agitados, mas também existirão dias em que os mares estarão tranquilos. Na experiência aqui na Terra, a gente vive dias de turbulência e dias de paz. Mas qual é a certeza que esse texto fala para mim e para você e faz com que a gente possa então colocar a nossa cabeça no travesseiro antes de dormir, tranquilos, mesmo diante do medo? A certeza que esse texto diz para mim e para você é que, se por um lado o mar revolto é uma possibilidade, ele pode existir ou pode não existir, a certeza que nós temos é que lá no mar, seja ele revoltoso ou tranquilo, Jesus sempre está presente. É por isso que, para o povo de Deus, coragem não significa ausência de medo. A gente sente medo, mas a gente tem coragem, porque a gente experimenta de um sentimento de seguridade que só Deus pode proporcionar para a gente. Gideão teve medo o tempo todo, mas ele foi,
Será que Gideão terminou mal porque estava mal acompanhado? No capítulo 7, a Bíblia vai informar para mim e para você que quando Gideão entende que ele seria o libertador, Gideão então reúne 32 mil homens. E Deus olha e diz: Gideão, tem muita gente aí. Com esses 32 mil não dá para ir não. E aí, Deus vai transmitir para Gideão: olha, todo mundo que tiver com medo dos midianitas é para ir embora. E aí o texto vai nos informar que 22 mil homens vão embora. Não sei se Deus olhou para Gideão naquele momento e falou: ei, Gideão, parabéns, hein? Olha a equipe que você arrumou. 22 mil vão embora. E aí ficam só 10 mil. E aí Deus olha para aquele exército e vai falar: Gideão, ainda tem muita gente aí. Tem a galera que precisa sair ainda. Manda todo mundo tomar água. Quem tomar água de maneira irresponsável vai sair também. Preste atenção em como eles estão tomando água. Quem for tomar água ligadão, vai ficar. E aí o texto vai dizer que Gideão bota o povo para tomar água. E só 300 homens vão tomar água do jeito que tinha que tomar. Um monte de militar que certamente não ia ver o inimigo chegando pelas costas. Só 300. E aí Deus fala: Gideão, esse é o teu exército. E sabe qual é o pior? Gideão vai para o campo de batalha com 300. Eram 32 mil, agora são 300. E Gideão vai. E quando ele chega no campo de batalha, ele experimenta o poder de Deus. Porque gravem também outra coisa que eu estou aprendendo com esse exercício de ser pastor de uma comunidade. Às vezes a gente acha que a gente vai sacudir essa comunidade com uma multidão. Mas na realidade a oração que a gente precisa fazer é: Senhor, nos envie os 300, os 100, os 50, que têm um coração fiel à sua palavra, porque são essas pessoas que a gente precisa para poder sacudir essa cidade em nome de Jesus. Sabe, eu tenho visto pessoas que estão localizadas nos melhores bairros, que têm boas casas, poderiam receber células, sabe, que tem grandes formações, que falam bem, mas não têm o coração na missão. De nada disso adianta, isso é só volume. E a gente não precisa disso. Do que a gente precisa? De um povo fiel, de um povo que ama a palavra e se prontifica para a missão. Essa tem sido a minha oração atual. E Gideão, de alguma maneira, contou com os 300 e foi para a guerra com os 300, porque ele sabia que esses seriam os 300 que não iam lutar, mas iam testemunhar a luta do Senhor. E é por isso que o texto vai nos informar que ele vai com os 300 e vence com os 300. Isso significa que ele estava muito bem acompanhado. Então, se a Bíblia nos informa que Gideão não termina mal porque começa mal, não termina mal porque absorveu a maldade dos midianitas, não termina mal porque em algum momento deixou de confiar na força do Senhor, não termina mal porque estava mal acompanhado, na realidade tinha os melhores soldados. Por que então Gideão termina mal? A resposta para isso se encontra justamente no capítulo 8. Porque, como eu falei anteriormente para vocês, Gideão fala: eu não serei rei, eu não irei governar, eu não serei um monarca, mas os seus gestos foram diferentes. Gideão fala uma coisa: eu não vou ser rei em Israel, mas em algum momento o seu coração foi sequestrado por essa tentação. Aonde a gente percebe isso? A gente percebe isso quando a gente identifica que a Bíblia destaca que Gideão teve um filho com sua concubina que veio de Siquém. Seu filho se chamou Abimeleque. Tem grandes problemas aí que a gente não vê. Siquém era um território que era povoado por estrangeiros. Provavelmente sua concubina era estrangeira.
Então ele tem um filho fora dessas relações matrimoniais oficiais. E aí o que complica a situação é que Abimeleque possui um nome simbólico, porque Abimeleque significa o meu pai é o rei. Se por um momento Gideão vai olhar para o povo e diante de uma grande população vai dizer, eu não serei rei. Quando ele vai para o bastidor da sua casa, ele se orgulha com esses clamores do povo, com essa atenção do povo, com esses convites do povo. E ali mora a sua ruína. Se por um momento ele fala, rei eu não vou ser, por um outro momento, quando retorna para sua casa, ele acredita que ele poderia ser esse rei poderoso. E mais do que acredita, ele dá o nome ao seu filho. Esse menino é filho do novo rei. Esse menino é filho do Todo-Poderoso. É aí que mora a ruína de Gideão. Porque apesar das suas palavras demonstrarem simplicidade, no seu coração residia uma grande prepotência. Eu já falei para vocês outras vezes. Agostinho de Hipona, que é aquele que compilou a doutrina do pecado original, é aquele que nos informou que talvez o pecado que está acima de todos os pecados, ou o pecado primeiro dentre todos os pecados, seja o orgulho. Porque antes de desobedecerem Adão e Eva, antes de morderem do fruto, existiu no coração deles o desejo de ser como Deus é e saber o que Deus sabia. Então, aonde foi que Gideão caiu? Caiu quando se orgulhou. Quando foi que Gideão caiu? Caiu quando ele achou que ele poderia ser o rei. Quando foi que Gideão caiu? Gideão caiu quando ele achou que poderia responder aos clamores da população. Caiu quando ele olhou para o seu filho e disse, você é o filho do rei. Mas a verdade é que a narrativa nos informa que tudo começa no momento onde Gideão possuía boas intenções. Gideão vai construir uma grande roupa sacerdotal para ser uma lembrança do livramento de Deus. Mas essa roupa sacerdotal se transforma num objeto de adoração. Porque se o povo tem o seu coração desviado, Gideão também tem o seu coração desviado. Então, meus irmãos, apesar da frase, o fim vale mais que o começo, parecer aquela frase de caminhão, aquela frase de efeito, saiba que essa frase existe na Bíblia, e está lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que diz mais do que isso. Ela diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Parece que esse versículo foi feito para a história de Gideão. Parece que esse versículo foi feito para a nossa história também. Para encerrar, e é para encerrar mesmo, Dante Alighieri, em seu texto A Divina Comédia, vai apresentar a imagem do inferno de uma maneira que se cristalizou na maneira em que nós pensamos o inferno. Mas agora, ao mesmo tempo em que ele constitui essa imagem, ele também vai falar para a gente, através da narrativa dos seus personagens, que o inferno é um lugar onde existem muitas pessoas com boas intenções. O inferno é um lugar cheio de gente de boa intenção, não é uma frase dele, é uma frase de Bernard de Claraval. Porém, através dos seus personagens, nós percebemos várias pessoas que começaram bem, começaram com um sentimento legítimo, mas terminaram mal. Que tinham boas intenções no coração, mas se autodestruíram no decorrer da jornada na vida. Eu não estou falando que você perde a salvação não, meu irmão. O texto de Dante Alighieri é uma ficção.
Mas a verdade é que na vida, na realidade da vida, em diversos momentos nós somos apresentados a essas possibilidades de, tendo começado bem, nós podemos conhecer a possibilidade de terminar mal. Quantos e quantos pais e mães nós temos diante de nós, que às vezes colocam nomes bonitos no filho, como por exemplo João, que significa Deus é gracioso, Deus age com graça. Lucas, aquele que é iluminado. Mateus, aquele que é um presente de Deus. Quem coloca o nome desse, um filho, carrega em si boas intenções, mas quantas vezes esse filho chega na adolescência, fala algumas coisas que machucam o coração. O pai se deixa levar, a mãe se deixa levar, se afasta desse filho, cria cascas com relação a esse filho. E de alguma maneira acaba se tornando alguém ausente, alguém distante. Alguém que passa a priorizar a carreira em detrimento da família, da casa. Começar bem não implica em acabar bem. Quantas vezes pessoas querem melhorar de vida e estudam regradamente para serem então aprovados em concurso, e quando enfim passa, a carreira se torna um novo ídolo da vida. Olha, começar bem não significa terminar bem. E a partir de Gideão, o que Deus fala para você hoje? A partir da biografia de Gideão, o que você possui de alerta para então corrigir os seus passos? Tome cuidado com o orgulho. Tome cuidado com a prepotência diante da vida. Porque a palavra vai nos informar. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. A sua vida não acabou. O último capítulo da sua história ainda não está presente, a não ser que Deus tenha alguma coisa para você aí, eu ainda não sei. Sabe? O último som da sua vida não está tocando agora. Então esteja alerta, seja atento. Porque a palavra de Deus vai dizer para você que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. A vida de Gideão mostra para a gente que ser paciente é melhor do que ser orgulhoso. Então, reexamine a sua vida, reexamine os seus passos, reexamine as suas direções. Examine muito bem se você tem adorado o Senhor que possui grandes feitos, ou se você está adorando os feitos desse Senhor que expressam as misericórdias dele para com você. Porque assim, a primeira opção vai te levar a um caminho de fidelidade e vai te levar à vida mesmo após a morte. Mas a segunda opção te fará terminar mal. Então essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Retorne para casa sabendo que a maneira em que você termina a vida é mais importante que a maneira que você, de fato, a inicia. Que Deus abençoe a sua vida.